meus queridos, tudo bom? Bom, mal começou o ano letivo, a gente teve 2 aulas e aí, bom, já aconteceu toda essa história, toda essa coisa e a gente não conseguiu dar início ao conteúdo de sociologia propriamente dito. Então, a primeira questão é, o que é sociologia, né? A gente vem do ensino fundamental com uma grade curricular e chega no ensino médio e muda. E é muito comum que os alunos tenham esse questionamento. Que matéria é essa? Principalmente para que serve e por que a gente deve estudar essas coisas? Qual é o significado, a importância disso? Então, na verdade, essas dificuldades iniciais, elas têm várias razões. Uma delas é a questão do mundo altamente tecnologizado, né? Onde a gente precisa de um certo imediatismo do conhecimento, da construção e de tudo, né? O mundo atual, automatizado, computadorizado, com crise de emprego, né? Exige que nós tenhamos conhecimentos práticos que nos deem agilidade e conhecimento que vai nos ajudar a encontrar mais rápido alguma forma de ganhar vida sem perder tempo. Então, uma ideia de que talvez assuntos filosóficos, temas filosóficos, pensar a nossa realidade, construir um conhecimento mais profundo seja perda de tempo, né? Então, a gente tem uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem. Então, essas divagações filosóficas ou políticas, né? Enfim, precisamos de conhecimentos práticos para demonstrar a competência no mercado de trabalho. Então, por isso, às vezes, a gente não vê muita utilidade prática. Porém, defendendo a sociologia, eu acho que não existe nenhuma disciplina mais importante do que conhecer a própria realidade para se conhecer e para conhecer o mundo. Eu gosto muito daquela frase do oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses, né? Onde fala da importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento permeia também por a gente conhecer o que é fruto do nosso meio, qual é o nosso meio, onde nós estamos inseridos, como funcionam essas relações, e é destrinchar isso. O papel da sociologia é exatamente isso, é compreender o que está nas entrelinhas, o que está por trás, né? Qual o papel dessas relações, como funcionam essas relações, seja de poder, relações de amizade, relações de emprego, relações de produção, enfim. É destrinchar o nosso meio para compreender melhor quem somos e onde nós estamos, né? Então, quando a gente desenvolve esse raciocínio, a gente está fazendo uma análise social do nosso convívio com outras pessoas, né? Isso é uma reflexão sociológica. Então, é papel das ciências humanas estar estudando a relação nossa com a sociedade, né? A história, ela vai estudar exatamente a história da humanidade, né? A história do mundo. A geografia, a nossa relação com o espaço geográfico. E o que as ciências sociais, a sociologia estuda? Ela estuda os fenômenos sociais, né? As relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formações de grupo, elaboração de ideias, enfim. Esses são os objetos de estudo da sociologia. Um dos clássicos da sociologia, o Emile Durkheim, ele vai estudar o suicídio, por exemplo, que é um dado, que é uma questão que é estudada pela psicologia, que é estudada pela química, pela biologia, mas também pode ser estudado como um fato sociológico, né? Então, seria um exemplo que a sociologia nos mostra para podermos entender uma questão básica, que a nossa vida cotidiana, ela é social. Não estamos sós no mundo, a gente não está sozinho aqui. Nós estabelecemos relações com outros indivíduos e criamos regras de convivência. Algumas já existem quando nascemos, outras a gente vai mudar, outras vão passar a existir, né? E outras vão surgir depois que a gente já não estiver mais aqui, né? Então, o indivíduo é um produto social. É isso que a sociologia vai trazer, né? O que as pessoas fazem é condicionado muitas vezes pela convivência com os outros indivíduos e grupos sociais. E compreender isso é fundamental para a gente compreender a nossa existência aqui.
Outra coisa fundamental da gente entender é que nós somos frutos do nosso espaço e do nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? As nossas crenças, muitas das nossas verdades, dos nossos gostos, eles são, na verdade, sociais, né? Por que eu gosto de comer tais comidas e eu como de tal forma e não de outra? Bom, por que eu olho aqueles vídeos no YouTube daquelas comidas indianas e eu... Oh, meu Deus, que bagulho estranho. Porque eu sou de outro espaço, mesmo estando no mesmo tempo, né? Mas agora, se eu tivesse nascido aqui há 500 anos atrás, será que eu teria a mesma alimentação? É óbvio que não, né? Porque nós somos frutos do nosso espaço-tempo. O que eu acho bonito, ele também tem uma questão cultural, ele tem uma questão social por trás. E entender isso é fundamental. A gente se permitir, né? Se compreender como uma construção do seu espaço, do seu tempo, é fundamental para permitir refletir sobre as nossas crenças, sobre as nossas verdades, sobre as nossas falas, né? Qual o significado das palavras que a gente usa, às vezes até sem saber, né? Quantas vezes a gente escuta, tá judiando daquele ali, sem pensar o que significa judiar, né? Mas quanto da nossa cultura a gente carrega de forma não refletida. E a sociologia é aquele cara chato, aquela guria chata, que vai questionar absolutamente tudo que tu falar. E não vem com aquela história, mas é só meme, Sora. Não é só meme. Se tu achou graça de uma coisa, é porque isso reflete algum pensamento teu, consciente ou inconsciente, né? Uma construção social. Será que se tu fosse uma outra pessoa em outra localidade, tu ia achar graça ou tu não ia nem entender? Então tu entender fala muito sobre o meio que tu tá, que tu vive. Então a sociologia é isso, a sociologia vai estar sempre se questionando e tentando compreender o que é construção social, como se dá essa construção, como se dão essas relações, né? Como se dão as instituições, os conflitos entre instituições, entre indivíduos, né? Existe a sociologia do conflito, existe a sociologia da religião, a sociologia do esporte, a macrosociologia, a microsociologia. Então, é um universo de possibilidades e não existe nada que esteja fora do campo da sociologia quando se trata de relações sociais. Então, a sociologia é simplesmente assim, maravilhosa, não sei como tem alguém que não gosta. E eu espero que a sociologia entre neste coraçãozinho aí, pra gente poder estar aprendendo melhor, compreendendo melhor a nossa sociedade, a nossa realidade e quem somos.